Então, boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia da Semana Cósmica. Hoje nós teremos a apresentação do Matheus Soares Palhares, que é graduado em licenciatura em Física pela PUC Minas. Ele possui mestrado em Física e Astronomia pela Univap São Paulo e doutorado em Física e Astronomia pela Univap também. Ele desenvolveu pesquisas na área de astrofísica estelar, com ênfase em variáveis cataclísmicas, magnéticas. Atuou pelo Grupo Gaia durante a graduação e no Observatório de Física e Astronomia da Univap, como divulgador científico e astrônomo observacional. Seja muito bem-vindo, Matheus. Nós estamos ansiosos para assistir sua palestra de Astronomia do século XXI. Onde estamos e para onde vamos? Obrigado, Kelly. Boa noite para todo mundo aí. Obrigado pelo convite, primeiramente. Acho que você já me apresentou muito bem aí, né? Deixa eu tirar só o vídeo aqui, que deve estar rodando em infinito. A ideia da palestra seria para falar de um tema de astronomia, né? Que a Kelly me perguntou. E esse tema que eu escolhi foi justamente falar do futuro da astronomia, o que a gente vai fazer na astronomia daqui para frente. Cadê eu perdi? Não sei. Tá isso aqui. Tá, vocês estão vendo a apresentação, pelo menos? Só para ficar claro aqui para mim. Estamos vendo sim. Beleza. Então, como a Kelly me apresentou, a gente vai falar um pouco da astronomia do século XXI. Onde que a gente está, a que ponto que a astronomia está, e o que a gente galga chegar daqui para frente, né? O que a gente está pesquisando em si. Para contextualizar um pouco, eu decidi fazer uma cronologia da astronomia. Falar da astronomia desde a antiguidade, bem rapidinho, assim, nada que demore muito, só umas 2 horas aí de aula, de apresentação. Mas contextualizar um pouquinho a astronomia para vocês. A astronomia para nós, como o César falou ontem, é uma das ciências mais antigas da humanidade. Ela existe desde os primórdios da humanidade, quando o homem se tornou racional, a ponto de tentar entender ciclos, marcar épocas do ano, seja de plantação, de chuvas, de frio, de calor, através dos astros, do que eles viam no céu. E a astronomia surgiu há muito, muito tempo atrás, bem antes da nossa humanidade, que é o Big Bang, até os dias atuais, que começou tudo por aí. Não vou entrar em detalhes disso, isso seria uma aula, uma outra palestra, um outro tipo de apresentação. Então, eu vou falar mais do surgimento da cronologia da humanidade, desde que o homem se entende como humanidade aceitável, né? Como humanidade. Então, a gente tem datas de registros históricos aí, que a humanidade teve um início aí de aproximadamente 750 mil anos antes de Cristo. Então, isso vem muito tempo atrás. E a humanidade vem desenvolvendo ciência, sei lá, desde os chineses, babilônios, há 3 mil anos antes de Cristo. Que construíram vários monumentos que fossem objetos de estudos astronômicos, que sejam Stonehenge, as pirâmides do Egito, levavam em conta a astronomia cotidiana que eles viam. E ela foi sendo desenvolvida a partir daí. Em 600 anos antes de Cristo, na Grécia, desenvolveu o que a gente conhece de astronomia hoje, começando por Tales de Mileto, com o seu aluno Anaximandro, que eles pensaram que a Terra seria um disco envolto em uma vasta região de água, cercado por uma vasta região de água. Não tem terraplanista aí não, né? Espero que não. Bom, então, um conceito que eles tiveram disso seria, como eles são da Grécia, a Europa, a Ásia, o Ocidente e a África cercados por água ali.
tá? Nada de terra plana aí. Isso é um conceito primordial do que eles viam, do que eles tentavam entender como o planeta que eles viviam, como lugar que eles viviam. Esses conceitos foram se desenvolvendo até por contemporâneos deles, por exemplo, Pitágoras já acreditava na esfericidade da Terra, Aristarco de Samos já vinha tirava a Terra do centro do universo, colocava o Sol no centro. Erastótenes, em 2000 anos antes de Cristo, ainda calculou o diâmetro que a Terra teria. Uma experiência bem tranquila de se fazer aí, até para os dias de hoje. Talvez pegar pessoas nos extremos do Brasil aí, um pouquinho de contas, nada muito difíceis, seja possível de fazer, levando em conta que o Sol está a uma distância tal que os raios chegam paralelos, é bem tranquilo de se fazer isso aí. É uma brincadeira aí de fazer um para cá. Bem, e a precisão de Erastótenes foi tão fiel, tomando em conta as unidades que chega bem perto da dimensão que temos hoje para o diâmetro da Terra, de 12 mil quilômetros. Em 100 anos antes de Cristo e 150 depois de Cristo, ali fundou-se a astronomia observacional, com Hiparco e Ptolomeu, esse que publicou o Almagesto, com um grande catálogo das constelações que eles viam. Hiparco ajudando um pouquinho ali, algumas estrelas já catalogadas por eles. Então o Almagesto surgiu como o primeiro divulgador de astronomia, assim, em 150 anos depois de Cristo, tá? Da era atual, assim, digamos. Bom, tomando um salto muito grande aí pro ano de 1150, aí temos Bhaskara, o famoso aí da fórmula de Bhaskara, que também teve uma contribuição muito grande para a astronomia, calculando a latitude e longitude dos planetas. Nesse primeiro livro dele aí, que eu não vou nem arriscar a falar o nome dele. Esse livro é dividido em dois, sendo que o primeiro seria de mostrar o céu da astronomia, e o segundo livro é para falar um pouco mais do que ele via, do que tinha na astronomia recente. Esse segundo livro, o Bijaganita, é um livro de cálculo matemático, de álgebra, onde que ele elaborou a fórmula de Bhaskara que a gente conhece, que usa atualmente. Bom, em 1543 tem a publicação do The Revolution Orbitum Coelestium, do Nicolau Copérnico. Então já é um avanço aí. Copérnico esse que estudava a órbita dos planetas. Publicou nesse livro que as órbitas seriam círculos concêntricos, tomando o Sol no centro e todos os planetas em círculos concêntricos ao redor do Sol. Contemporâneo de Copérnico e Kepler, em 1609, publica o Astronomia Nova, que ajuda um pouquinho a calcular a esfericidade das órbitas dos planetas aí. E bem perto aí de Kepler, temos o Galileu, que utiliza um telescópio refrator para observar alguns planetas, Saturno, Júpiter, tanto que as duas de Júpiter são em homenagem a Galileu, Vênus, Mercúrio, o Sol, inclusive, não observar diretamente pelo telescópio, por favor, não, mas de uma forma de projetar o Sol. Galileu tem registro até de manchas solares feitas por ele. Tá? Em 1655, então, tem Christian Huygens, que estudando Saturno, observando Saturno através do telescópio, descobre uma lua em Saturno, que é Titã, a maior lua de Saturno. E em 1668, Newton fabrica o seu primeiro telescópio refletor, que é um telescópio de espelhos, onde aprimora um pouquinho do que a gente conhece de telescópios hoje e ajuda bastante a nitidez dos objetos que a gente observa, melhora um pouquinho a resolução dos objetos que nós observamos atualmente, diminuindo os gastos também. Em 1705, Halley calcula a órbita do cometa, que leva o seu nome, que tem uma órbita de 76 anos. Se não me engano, o cometa Halley vai passar aqui na Terra em 2046, não posso estar enganado nesse cálculo aí. 50, 46, tá?
Não lembro exatamente o ano que ele vai passar. Dando um grande passo para a astronomia observacional. Em 1781, William Herschel descobre o planeta Urano, consegue ver o planeta Urano. E, contemporâneo, 9 anos depois, ele funda as bases do que a gente usa na espectroscopia, medindo as temperaturas de cada posição do espectro que a gente consegue observar, visto por Newton lá no prisma, que divide a luz em vários feixes. Herschel consegue medir a temperatura de cada feixe do espectro aí, em 1800. Tá. Aqui está só uma representação bem rápida aí do espectro, que a gente vê uma parte de um todo da luz que é emitida por estrelas e outros objetos aí. Em 1846, Johann Gottfried Gale calcula a órbita de Netuno. Netuno, só entre aspas aqui, ele não foi descoberto por observação, ele foi encontrado por cálculos matemáticos para depois ser observado. Tá? Em 1995, então, temos um russo aqui que começa a estudar, publica um artigo sobre voos espaciais com propulsão sólida, combustível sólido para voos espaciais. Então já começa a entrar um pouco na era de pesquisa espacial. Em 1905, a gente tem a elaboração da teoria da relatividade especial por Einstein, que a gente usa até hoje nos cursos de física, né? Como vocês vão ver, ou já viram aí no curso de física. Em 1916, o Karl Schwarzschild, que revoluciona um pouco a órbita de buracos negros, onde define um raio mínimo do buraco negro, que depois daquele ponto a gente não consegue mais recuperar informações. Tá? E Hubble, em 1929, começa, junto com o Lemaitre, as bases da cosmologia, medindo a expansão do universo, com os estudos de galáxia que ele tinha. Esse aí é o Hubble, em 1929. Bom, 1957, temos a corrida espacial. Depois da Primeira Guerra, a corrida espacial, com Rússia e Estados Unidos competindo. Em 1957, lança Sputnik 1. Tá aí a foto da Sputnik, essa bola com antenas aí que orbitou, fez uma órbita ao redor da Terra, depois entrou de novo na atmosfera da Terra. Em 1961, primeiro homem a ir para o espaço, o cosmonauta Yuri Gagarin, também russo aí. 1965, bem perto do Gagarin, tem a descoberta da radiação cósmica de fundo. Astrônomos usando radiotelescópios percebem um chiado nas suas medidas que pensam ser de fundo, depois das estrelas, tornando o universo em um limite observável que a gente conheceria, aumentando o limite do universo que a gente conhecia até então. Em 69, na corrida espacial, já no final da corrida espacial, que era a missão de ir para a Lua, tem o pouso da Apollo 11 na Lua, e em anos subsequentes, até 72, foram 5 missões para a Lua. Tá? A Apollo 11 foi a primeira a levar homens para a Lua. Uma aspas aqui para teorias de conspirações, não sei se tem alguém que aceita essas teorias aí, se tiver pode fazer até perguntas, não tem problema nenhum, a gente vai conversando aqui. Sim, um homem foi para a Lua pelos Estados Unidos em 1969, com a Apollo 11. Motivos para desmentir as teorias de conspiração. Era uma corrida espacial, Rússia e Estados Unidos. A Rússia foi a primeira a lançar o homem para o espaço, a primeira a orbitar a Lua com o módulo Luna. A primeira a pousar um módulo, uma nave na Lua, foi a Rússia também, seguida de perto com os Estados Unidos. Ela, no ano que ia mandar um homem para o espaço, um astronauta, um cosmonauta,
teve problemas financeiros na economia da Rússia que impediu. E isso, os Estados Unidos passou à frente, lançando, sim, a Apollo 11. Depois da Apollo 11, as missões 12, 14, 15, 16 e 17 pousaram na Lua também. Cerca de 16 astronautas aí visitaram a Lua. Em 1981, então, para a corrida espacial, já começa a pensar em outras coisas, a investir, a colonizar o espaço, colocar homens no espaço. A Rússia tinha grandes satélites orbitais, que eram as espaçonaves Mir, os módulos Mir. E com o contrato com os Estados Unidos, uma união de paz, funda-se começa a levar coisas para a Estação Internacional Espacial. Os Estados Unidos desenvolvem os shuttles, né, os ônibus espaciais, que são ônibus que vão com equipamentos, deixam lá no espaço, instalam eles no espaço, depois voltam sem perder muito a fuselagem deles. Tem até uma tirinha do Superman que mostra que ele está em órbita, um grande telescópio dos Estados Unidos, observando aí as estrelas e planetas com uma visão perfeita e sem nenhuma interferência da atmosfera. Em 1990, então, os Estados Unidos constroem um Hubble, um telescópio espacial de 2,4 metros de espelho. O espelho dele tem 2,4 metros. Como está acima da atmosfera, é bom porque ele não tem interferências, refrações da atmosfera para observar objetos muito distantes. Teve alguns problemas no Hubble no início aí, também eu acho que isso é uma conversa futura, para uma outra quinta cósmica, quem sabe, e que o Hubble futuramente agora vai ser sucedido pelo James Webb, um outro telescópio espacial que vai ocupar o lugar do Hubble. O Hubble, desde 1990, tirando aí 4 anos de problemas que ele teve com o espelho, ele alavancou grande parte da astronomia observacional, vendo muito mais coisas do que a gente via aqui em solo. Tá? Aí o telescópio espacial Hubble, para quem nunca tinha visto ele. Em 98, com os shuttles, né, os ônibus espaciais, a NASA, junto com a Roscosmos, a ESA, que é a Agência Europeia Espacial, a JAXA, que é a do Japão, e a CSA do Canadá, fundam a Estação Internacional Espacial, montam a Estação Internacional Espacial. E em 2000, nos anos de 2000, levam os 3 primeiros tripulantes para a Estação Internacional no dia 2 de novembro. Fez aí 20 anos, 2 dias atrás, fez 20 anos do início da ISS, tá? Que desenvolve pesquisas, grandes pesquisas com microgravidade até os dias de hoje. Tá? O comportamento do homem no espaço, o que ele sente, como vai sentir, entre outras pesquisas que são desenvolvidas lá. Em 2006, temos a prova direta da matéria escura e o primeiro brasileiro, Marcos Pontes, que foi para o espaço com uma missão da Rússia, foi para a Estação Internacional. Foi o primeiro brasileiro a ir para o espaço daí do país. Um marco notável. Primeiro latino-americano. Em 2007, temos o primeiro exoplaneta descoberto, que é Gliese 581c, fica na estrela Gliese. Atualmente, a gente tem, se vocês quiserem depois, futuramente, procurar nesse exoplanet.eu, tem cerca de 4.373 exoplanetas descobertos em 3.233 sistemas planetários aí. Tá? Desses, 715 são sistemas múltiplos, ou seja, tem mais de um exoplaneta nele. Em 2012, temos o lançamento lançamento não. A entrada da Voyager 1, que foi lançada em 1977,
que está saindo do sistema solar já, está entrando no espaço interestelar, já saiu do espaço interplanetário, entre os planetas, está deixando o sistema solar, passando ali do cinturão de Kuiper, que o César e os alunos mostraram ontem aí para nós. Bom, em 2015, a NASA publica que descobriu água em Marte. Missões da NASA têm desde 2004 explorando Marte já. Mais para frente eu vou falar. Em 2016, matéria de capa assim, de 2016 foi a detecção de ondas gravitacionais pelo LIGO. Tá? As ondas gravitacionais, para quem não sabe, é perturbação no tecido espaço-tempo, confirmando um pouco a teoria de Einstein aí, que são flutuações no espaço que mudam um pouco a posição de alguns astros, tá? O LIGO detectou isso por interferometria a laser. E por de curiosidade, tem até um som, não sei se vocês ouvem esse som aí. O som da comunicação alien para nós. São das ondas gravitacionais convertidas. Em 2017, a matéria que mais chamou atenção na astronomia assim, foi um corpo estranho que passou pelo sistema solar aí. Um asteroide em forma de charuto que tinha uma órbita muito hiperbólica, passou pelo Sol ali e foi embora. Se você leu até o artigo da descoberta desse asteroide, você vê que no finalzinho, nas conclusões, os autores falam que não descartam a hipótese de ser uma nave alienígena, mas nada comprovado até os dias de hoje, tá? Aí que descobre aí, eles já lançaram na frente aí. 2019, ano passado, a matéria de capa foi a primeira foto de um buraco negro que foi divulgada. Foi feito por interferometria do LST, dos telescópios do LST, 4 telescópios fizeram essa foto por interferometria. Então a gente tem uma primeira detecção de buraco negro aí. Bom, está aí um apanhado, uma cronologia muito rápida, desde os tempos antigos até os dias atuais. Daqui para frente vai ser um pouquinho de mostrar o que está sendo feito e o que a gente vai fazer ainda. Se tiver algumas perguntas, pode me parar aí, tá, Kelly? Tá, Fernanda, quem tiver do GAE aí. Me chama atenção e levanta a mão. Bom, para exploração, a gente tem exploração no sistema solar, em Mercúrio, começando de Mercúrio, o primeiro planeta próximo do Sol. Tem a BEP Colombo, da Europa e do Japão, tá? Que está com um fim programado, ela mede campo magnético de Mercúrio, temperatura da superfície, tira várias fotos aí, detectaram regiões frias em Mercúrio também, e está com um fim programado para 2025. Aqui está um pouquinho da foto da estrutura dessa missão. São vários módulos que vão medir coisas diferentes em Mercúrio também. Tá? De Vênus, tem pela JAXA, né, tem a Akatsuki Planet C, que é um orbitador de clima espacial, de clima de Vênus. Ele vai medir o clima de Vênus e como que será o comportamento das nuvens, de tudo em Vênus para futuras missões. Está para ser lançado também, futuramente, uma missão que é para explorar a superfície do planeta. Tá? Lembrando que Vênus já teve pouso em Vênus da Mariner, muito tempo atrás, eu não lembro o ano exatamente, mas já teve missões que pousaram em Vênus. Porém, como o planeta tem uma atmosfera muito rica em ácido sulfúrico, essa missão não durou muito tempo lá. Acabou desintegrando a nave e encerrando a transmissão de dados. Mas temos muitas fotos boas da Mariner, que mostraram a superfície de Vênus do infravermelho, outras descobertas em Vênus também. Bom, falando em descobertas de Vênus, teve recente aí a publicação da descoberta de fosfina em Vênus. Essa descoberta não foi feita nessas sondas que estão orbitando Vênus,
Foi feita nos radiotelescópios que estão no Chile, no Observatório ALMA, com a ajuda do telescópio James Clark, no Havaí, e com a cabeça, a pessoa, o PI, né, o pesquisador-chefe da missão, sendo a Jean Graves. Essa fosfina encontrada em Vênus é bacana de se encontrar, porque a fosfina, se você for olhar, é fósforo com 2 átomos de hidrogênio, tá? Ela é um elemento que vive nas entranhas de animais. É uma molécula muito mal cheirosa, que provoca mau cheiro em animais de decomposição. Então, isso pode é, dar sinais de vida fora da Terra. Tá? Recente notícia que teve na mídia é a descoberta de água na Lua. A água na Lua foi até bacana de se falar, foi descoberta pelo SOFIA, que é um observatório para astronomia de infravermelho, que ela é um observatório que fica instalado num Airbus 747, que fica sobrevoando em grande altitude e observando alguns astros. Essa quantidade encontrada lá é de cerca de 350 mililitros para cada centímetro cúbico de terra na Lua. Isso leva a dar um grande passo para voltar para a Lua, para uma forma de colonizar a Lua, sendo uma forma de é, montar uma base ali para futuras missões para Marte ou mais adiante, quem sabe. Falando em missões, tem sim uma missão planejada da NASA para 2024 que vai mandar a primeira astronauta para a Lua. Um desses locais de pouso é próximo desses pontos que foram encontrados água aí nos polos sul da Lua, por aí. E também para a fim de montar uma base talvez propícia para sair dali para Marte após alguns anos aí também. Falando em Marte, como eu falei já, Marte que é o desejo aí de todo mundo chegar lá um dia, né? Quem sabe? Marte já é explorada pela humanidade desde as décadas de 70 e 80. Tá? Então a Viking 2 e outros módulos tiraram muitas fotos de Marte. Aqui está a Viking 2, primeira navezinha que pousou em Marte aí, com o seu módulo espacial lá também, que recebia as fotos para transmitir aqui para a Terra, de volta para a Terra. E tirou várias fotos da superfície de Marte, das componentes superficiais, de como é o solo, de várias análises. E em 97 teve o primeiro rover, o primeiro robozinho que andou em Marte, que foi o Mars Pathfinder, um descobridor de caminhos aí em Marte, analisando o solo, o que encontrava, o que era os componentes do solo, de que era feito o solo de Marte, para uma possível aí, colonização do planeta Marte. Também, como registro, várias fotos e algumas ao primeiro pôr do sol de Marte aí, também por ele, pelo Pathfinder, e alguns registros da atmosfera. Tem vários outros rovers, tem o Spirit, o Curiosity. O Spirit foi um dos mais famosos aí na década passada, né? Pensar em década passada é 2010, né? Nem 1990. Na década passada, teve a última transmissão do Spirit. Depois morreu e acabou. Se tirou também da superfície marciana, procurando aí bases para estabelecer uma colônia em Marte. Isso aqui é o pouso da Curiosity, da Opportunity, quando ela chegou lá em Marte. Como ela pousou, não foi um pouso muito suave, isso foi bem tranquilo de se pousar para uma sonda espacial. Ela se separou no modo de pouso, deixando como se fosse, não foi de paraquedas, claro. Tá acabando. Airbag que soltou ela lá.
pouso suave. Então ela pousou em Marte em 2004 e está em funcionamento até hoje, rodando ali pelo solo dela. Essa aqui é a primeira foto dela em Marte, o primeiro pouso dela lá. Em 2004 até os anos de hoje teve mais uma sonda, que é o Phoenix, a sonda Fênix, que foi em maio de 2008. Também não teve muito sucesso lá, mandou o último sinal para aqui para a Terra em 2008 também. Durou pouco tempo aí em Marte, cerca de 6 meses em Marte aí. O objetivo dela era procurar água e gelo no solo de Marte. Foi daí que teve as bases para lançar a publicação de água em Marte também. Ela registrou também fenômenos de atmosfera em Marte, ventos no solo de Marte, tá? Alguns tornados ali, se vocês separarem, não sei se alguns tornados por aqui no solo de Marte. E tem o Curiosity, que é a sonda que está até os dias de hoje também em funcionamento, observando o solo, vento, condições, alguns tornados na superfície de Marte. Bom, isso aqui é o que a gente já está explorando de Marte pelas sondas espaciais. Aqui na Terra, a gente está tentando treinar astronautas para ir para Marte. Acho que vai ser a palestra até de amanhã. Mas pela ESA, a visita para Marte, a mandar homens para Marte, ser humano para Marte, foi? É cerca de 2030 a 2035. A NASA espera até 2037 ter alguém lá. Ficou muito bom. Alguma pergunta aí? Não. O mais próximo que a gente chegou de Marte, então, até hoje, foi o Astroman aí, do Elon Musk, que usou o carro dele, um Tesla Roadster, para servir de carga para o foguete Falcon Heavy, para ter uma carga para mandar para o espaço, ver como comporta. Ele foi em direção a Marte. Em 2000, o lançamento dele foi em 2018, no dia 8 de outubro desse ano, ele fez a menor aproximação. Se vocês quiserem também, isso aí é um aplicativo super da hora. Deixa eu ver se eu jogo ele ali. Esse é um aplicativo super da hora que mostra a aproximação do Tesla Roadster em Marte também. Tá? Fica aí para futuras referências também. Até agora tudo bem aí? Tudo tranquilo, Matheus. Beleza. Que isso? Eu tô rindo aí do Espero Estar Vivo, Marte. Ok. Bom, de Marte, a gente já está explorando Júpiter também. Passaram por Júpiter as primeiras sondas que foram para os confins do Sistema Solar, que foi as Pioneers 10 e 11 e as Voyagers 1 e 2. A 1 que leva o disco de ouro aí, que a gente bem famoso aí pelo Carl Sagan e outros astrônomos mais antigos aí. Tem outras sondas que foram para Júpiter também. A Ulysses, ou passaram por Júpiter, né? A Ulysses, a Cassini e a New Horizons. E uma sonda que estudou bastante Júpiter, estudou bastante Júpiter aí quase uma década e um pouco mais, foi a sonda Galileu, que ela orbitou Júpiter tirando várias fotos e mandando pequenas outras sondas para as luas de Júpiter também. Ela teve registros até dos vulcões de Io, que é a foto da esquerda, essa foto aqui. É Io, um satélite de Júpiter predominantemente de vulcões de enxofre. Aqui tem até uma erupção de um vulcão. E Europa, ela viu possível água em Europa, só que na forma de gelo. Na missão Juno, foi a última missão para Júpiter que foi mandada, acho que 2018,
foi o último voo dela lá em Júpiter. Ela chegou em Júpiter em 2016. Tá? Ela levou também sondas para explorar Europa, para pousar em Europa e estudar um pouco de Io também, da atividade vulcânica de Io, além da magnetosfera de Júpiter. Aí fica a critério de vocês pesquisarem um pouco depois. Tá aqui Júpiter, ela foi lançada em 2011 e chegou 5 anos após lá em Júpiter, como eu disse. Ela tentou estudar também o núcleo de Júpiter e o campo magnético de Júpiter. Tá? Ela, orbitando Júpiter, foi tirando várias fotos. Tirou fotos dos polos de Júpiter para mostrar os furacões nos polos, a dinâmica dos polos, dos gases de Júpiter nos polos, além da grande mancha ali. Então, bem resolvidas aí de tempestades em Júpiter. E como toda sonda espacial que vai para fora, né, vai para algum outro planeta, a gente não quer poluir de novo a Terra. Elas, no final da vida, elas são jogadas em direção ao planeta, entram na atmosfera do planeta, se queimando e se fragmentando toda. Claro, registrando o que está acontecendo até o último momento, mas fragmentando toda aí até o fim da vida dela. Até alguém ir lá e pescar ela de volta. Bom, Saturno teve as Voyagers que passaram por ela aí, e a sonda que mais explorou Saturno recentemente foi Cassini. Tá? Ela trouxe mais de 514 gigabytes de ciência lá de Júpiter. Isso é muito, tá? Não é 514 é meu HD. Não, não é. Para fotos em resolução que ela manda, isso é muito. Pensa 514 gigabytes de foto. Isso é muita coisa, tá? Não só de foto, tá? Mas de mais coisas também. Isso só em 10 anos que ela passou por lá. Foi Cassini que registrou os anéis de Júpiter, passou pelos anéis e viu que eles eram rochas separadas por grandes distâncias e tinham diferentes anéis em Júpiter. Não é dois anéis, como a gente vê por um telescópio, por exemplo. É uma infinidade de anéis do anel mais externo até o anel mais interno. Também nos anéis de Júpiter viu que eles têm estruturas verticais. Tem pedras nas verticais. Viu as sombras aí nessa fotinha aqui, a sombra dos anéis de Júpiter, dos anéis de Saturno, projetadas aí pelo Sol, tá? Registrou também o vórtice hexagonal no polo norte de Júpiter, um vórtice de diâmetro de mais ou menos 20 mil quilômetros aí no polo norte de Júpiter. Tá? Esse vórtice acontece por rotação de fluidos em velocidades muito grandes, pode se formar esses vórtices hexagonais aí. Aqui só mais uma foto dos vórtices em outro comprimento de onda. A Cassini também levou sondas para explorar Encélados, que é uma lua de Júpiter de gelo, tem uma crosta de gelo, e parece que tem um interior abaixo de 13 quilômetros aí de superfície desse gelo, 13 quilômetros de gelo, de água líquida, que essa água se transforma em água líquida por flexões gravitacionais, um estica e puxa entre Júpiter e Encélados. Tá? Futuramente, vão mandar a sonda ELF, Enceladus Life Finder, para procurar vida em Encélados também. Quem sabe primórdios da vida, aminoácidos ou qualquer outra coisa que possa gerar vida em condições mais ideais aí. Encélados é notável se observar por causa chamou atenção por causa das erupções de geysers de água no polo sul dela. Tá? Aqui um registro desses geysers. Em 2005, tá? Aqui foi um pouso em Titã em 2005, num lago de metano. Você só pensar em água é meio errado aí, mas
Isso aqui é metano em estado líquido, tá? Devido à temperatura de Titã e forças gravitacionais aí, tá metano em estado líquido. Ô, gente, se estiver muito rápido, vocês me param aí, tá? Por favor. Em outros lagos, lagos que podem ter moléculas pré-bióticas aí nos lagos de metano, de Titã também. Um registro bem famoso aí de Cassini foi a Terra vista através dos anéis de Saturno. Aqui, ó, esse pontinho minúsculo aqui é a Terra. E aqui estão os anéis de Saturno. Bom, a Cassini também, como a Juno, teve um final trágico. Né? Ela orbitou gente, desculpa, Saturno até entrar na atmosfera dele e se fragmentar toda. Se não me engano, acho que foram 20 e tantas órbitas que ela fez ao redor de Júpiter para coletar todos esses dados, nesses 10 anos aí de exploração. Bom, aí você pensa que o homem explorou os planetas, todos os planetas. Urano e Netuno não tiveram sondas enviadas para explorar exclusivamente cada um deles. Eles foram aproveitados para explorar pela Voyager que passou por eles, pelas duas Voyagers que passaram por eles, desculpa, para tirar fotos e registros de algumas outras coisas. Só que a gente, como humanidade, a gente quer buscar onde pode ter condições ou entender o surgimento da vida aqui na Terra. E nisso, a gente tenta estudar cometas, que podem surgir, ter água, ter gelos e água, para dar origem aos mares e oceanos aqui na Terra. Esse videozinho que está passando aí é o lançamento da missão Rosetta, que fez o primeiro pouso, um pouso no cometa congelado, que foi o cometa 67P. Foi em 2016 que ela pousou ali. Isso aqui é um pouco do estilingue gravitacional. Para quem não entende um pouco, o estilingue gravitacional é pegar velocidade enquanto ela está se aproximando de planetas mais pesados do que o que ela saiu. Por exemplo, Júpiter, Saturno, ou corpos mais pesados do que ela, para se aproveitar da velocidade e sair com maior velocidade da órbita dela. Bom, o cometa que ela pousou foi o cometa 67P. Ele passou por aqui também no ano de 2013, 2014. Ela pousou lá, o primeiro pouso lá, porque esse cometa estava evaporando. Eu sempre falei que esse cometa tem uma forma de um pato. Essa aqui não está muito bonitinha, não. Esse tem uma foto melhorzinha dele que parece um pato. E ela jogou uma sonda, foi a primeira sonda a pousar no cometa. Essa sonda pousou, só que a gente perde contato, não tem contato muito rápido. Ela bateu no cometa e teve e pulou, quicou no cometa. Depois a gente perdeu o contato dela. E 2 anos depois que ela teve esse toque no cometa aí, a sonda que ficou orbitando ele encontrou a sonda de pouso nessa foto de cantinho aqui, ó. Isso aqui é a sonda que pousou no cometa. Bom, teve em 2019, no final de 2019 também, a gente mandou uma outra espaçonave para um asteroide dessa vez, que foi o asteroide Bennu. Vamos cortar o nome aí, que foi a sonda OSIRIS-REx. Tá? OSIRIS de origem espectral da interpretação de recursos para a identificação segura de regolitos da Terra. Tá? Exploração. Essa sonda tocou 2, 3 vezes no asteroide, tá aqui alguns toques dela, para capturar partículas desse asteroide, para a gente analisar o que tem nessas partículas. Tá? Foi isso aqui é mais câmera lenta aqui. Ela dá um sopro e captura tudo que está em volta ali de cerca de 2 milímetros de diâmetro, para a gente analisar o que constitui esse asteroide, o que tem nesse asteroide, que pode ser um primordial da vida aí. Mais um toque aí, ó.
para quem não viu, tá? Ela tocou 3 vezes em pontos diferentes, quicando também desse asteroide aí. Bom, então, até hoje, a gente está aqui, nesse ponto das descobertas astronômicas. A gente já chegou com as Pioneers em cerca de 118 unidades astronômicas em 2013, que foi o último contato da Pioneer 10. Em 97, unidades astronômicas, para quem não sabe, é a distância média da Terra ao Sol. Uma unidade astronômica vale 150 milhões de quilômetros. Tá? Aí só multiplicar esses dois números aí, 97, ou 100, e 120, por 150 milhões de quilômetros. Tá? A distância delas aqui do Sol. As Pioneers foram os últimos contatos em 95 da Pioneer 11 e em 2003 da Pioneer 10. A sonda mais distante que a gente tem é a Voyager 1, tá? 140 unidades astronômicas aí. No finalzinho ali do cinturão de Kuiper, passando do cinturão de Kuiper para a grande nuvem de Oort. E é o mais longe que a gente chegou. Ela está mandando sinal, informação até hoje. Para vocês terem uma ideia aí de escala, aqui está uma representação do sistema solar, dos planetas externos, tá? Urano, Saturno, Netuno e o planeta anão Plutão, com a distância das Voyagers, tá? Onde que elas estão, mais ou menos. E, para quem tiver curiosidade aí, esse Deep Space Network aqui, faltou um T aqui, esse site, ele funciona para captar sinal. Aqui tem esse telescópio selecionado aqui, capta sinal da Perseverance, um rover que está em Marte também. Se a gente for trocar, tem outros telescópios, são radiotelescópios, capturando sinal também. Então, tem vários outros aí capturando. Às vezes a gente encontra aqui as Voyager. Tá? Aqui foi a Juno, os últimos sinais da Juno chegando aí. Então, dependendo da época, da hora que você está olhando nesse site, tem um sinal da Voyager 1 aí, sendo recebido por nós. Claro, um sinal muito fraquinho também, bem difícil de ler. Tá? Bom, e fora do sistema solar? O homem não saiu, não explorou fora do sistema solar ainda. A gente está começando essa exploração. Só que a gente consegue observar coisas fora do sistema solar através dos telescópios que a gente tem. E foi descoberto também em 2016, como eu falei, tem 4.300 exoplanetas aí. Em 2016, por curiosidade, foi descoberto o TRAPPIST-1. É um sistema de 7 planetas orbitando uma estrela super fria, muito mais fria que o Sol. E desses 7 planetas, 3 deles estão na zona habitável. Para quem não entende, zona habitável é uma distância tal da estrela que os planetas estão orbitando, que pode ter água líquida. Por exemplo, tomando o Sol aqui como um exemplo. Aqui está o nosso Sol. A Terra está no centro da zona habitável. Marte e Vênus estão nas bordas dessa zona habitável. Quando o Sol foi mais quente, ou seja, quando a estrela é mais quente, essa zona habitável tende a se afastar da estrela. Quando ela é mais fria, tende a aproximar. Então, quando o Sol esfriar, a zona habitável vai passar para ser Vênus. A gente aí tem processos evolutivos, vai ser extintos da Terra. Tá? Por isso, um dos motivos para isso é a colonização de planetas além da Terra, do Sistema Solar, mas além da Terra, que é o primeiro passo, Marte. Quem sabe daqui a alguns anos, Vênus. Então, passos da evolução, da colonização do Sistema Solar pelos homens aí. Bom, essas descobertas são feitas pelos telescópios espaciais, como o Hubble, são feitas por radiotelescópios, telescópios de interferometria e os telescópios ópticos, utilizando várias técnicas aí que já foi, não sei se todos participam frequentemente aí, eu sou quase um assíduo aí das quintas cósmicas, né, antes da pandemia,
Teve uma discussão sobre exoplanetas lá, sobre técnicas observacionais de exoplanetas também, muito bacana, que os meninos deram aí para nós. Usando interferometria, telescópios ópticos, fotometria, etc. Bom, mas a gente consegue, atualmente a gente está pesquisando cada vez mais com os novos telescópios. Telescópios espaciais, James Webb, o Hubble, o Kepler, também é um telescópio espacial. Os de interferometria, que é um caso do EHT, o telescópio do horizonte de eventos, que fez a primeira imagem de um buraco negro, que foi por interferometria de vários outros telescópios menores. Radiotelescópios, como o maior deles, que é em Arecibo, na Costa Rica, o FEST, no Japão, que é o maior radiotelescópio que existe. Aqui no Brasil tem radiotelescópios também, tem um no interior do Atibaia, que é o ROI, R-O-I. É um dos maiores radiotelescópios. A antena, se não me engano, tem 13 metros de diâmetro. E outros radiotelescópios de interferometria também no interior de São Paulo aqui. Telescópios ópticos, como tem no Gaia aí, tem espalhados pelo Brasil, pela América do Sul e pelo mundo aí, tem vários outros. Aqui está um exemplo do que descobriu, fez a primeira foto do buraco negro. São um conjunto de vários telescópios que medem mais ou menos o raio da Terra de diâmetro, conseguiram fazer aquela primeira imagem do buraco negro. Tem os radiotelescópios, o ALMA aqui no Chile, o APEX, entre outros, tá? Tem vários outros radiotelescópios aí. Esse aqui é o FEST, no Japão. Essa bacia aí gigante é um radiotelescópio também. Aqui é o telescópio óptico do Brasil, que fica no Pico dos Dias, no sul de Minas Gerais, em Itajubá. Ele tem 1,60 m de diâmetro aí do espelho. O maior telescópio óptico atualmente do mundo é o GTC, o telescópio das Ilhas Canárias, que tem 10 metros de diâmetro. Tá? E o Brasil, claro, tem acesso ao PD, né, o Observatório do Pico dos Dias, pelo LNA, pelos pesquisadores que podem utilizar o LNA. E aos Gêmeos. Os Gêmeos são dois telescópios semelhantes, idênticos, que é um construído no Havaí, no pico do Mauna Kea, um vulcão adormecido, e um outro no Chile. Essa foto aqui é o Gemini e essa daqui é o SOAR. O Gemini é um telescópio com um espelho de 8 metros de diâmetro. Ajuda grandes observações, grandes descobertas astronômicas aí. O Brasil, sim, tem acesso ao Gemini. Se não me engano, acho que é 3 ou 13% do tempo do Gemini durante o ano é concedido aos brasileiros. Tá? No SOAR, também um telescópio em Cerro Pachón, nos Andes, ali no Chile, desculpa, no deserto do Atacama. Esse telescópio menor aqui, ele é um telescópio de 4,1 metros. Esse daqui o Brasil também tem acesso, esse telescópio de 4,1 metros, com cerca de 33% do tempo do telescópio para uso de astrônomos brasileiros. Ou seja, eu, inclusive, na minha pesquisa de mestrado e doutorado, usei dados do SOAR. Ou seja, noites, entre 2, 3 noites por ano, que foi concedido ao meu projeto, foram capturadas do telescópio SOAR. Tá? Essas noites são concedidas fazendo projetos, para enviar projetos e etc. Bom, daqui são os telescópios que a gente tem construído atualmente. O futuro da astronomia depende muito do instrumento que a gente utiliza. A gente está entrando numa nova era de instrumentos, que são telescópios cada vez maiores, são telescópios gigantes. Aqui é uma projeção dos telescópios que a gente vai ter. Aqui tem o James Webb, que vai ter 6 metros de diâmetro. O Hubble, com seus 2,4. Kepler, o LZT. Nunca lembro onde que está o Gemini aqui. Tá aqui. Os dois Gêmeos aqui, o Sul e o Norte.
O telescópio binocular também, que são 2 telescópios totalizando uma área de 1, cada um observa um. O VLT, são 4 telescópios que observam um único objeto para pegar um. A gente está em fase de construção do GMT, é um telescópio que vai ter 26 metros de diâmetro de espelho. Tá? Está sendo construído no Chile. E o Brasil, pelo estado de São Paulo, tem acesso a uma parte do tempo desse telescópio aqui. Por que eu digo pelo estado de São Paulo? Porque o Brasil tinha que pagar cerca de 10 milhões de reais, se não me engano, na época, para o ESO, que é o consórcio de telescópios de observatórios da Europa do Sul, no Sul. O Brasil, isso foi na transição entre Dilma e Temer, aí não conseguiu, não faltou assinatura, não pagou. Então, o ESO tirou o Brasil dessa jogada, porém, a FAPESP, junto com os pesquisadores de São Paulo, outras instituições, quiseram investir nesse telescópio, então o Brasil tem acesso, sim, ao GMT, só que somente pesquisadores do estado de São Paulo. Entre esses telescópios, tem outros sendo pensados aí para, quem sabe, no futuro. O EELT, ou seja, o extremamente grande, um telescópio extremamente grande da Europa, que vai ter, eu não lembro qual que é o tamanho dele aqui, mas vai ser, está planejado para 2022, e o telescópio de 30 metros, que vai ter 30 metros de diâmetro, também para 2022, que vai ser no Havaí. Tá? O EELT vai ser construído no Chile. E por aí vai as novas projeções de futuros telescópios. Aqui só uma foto do GMT conceitual. Há um telescópio conjugado de 7 espelhos, cada espelho com 8 metros, totalizando aí uma área coletora de 26 metros de diâmetro, tá? Como se fosse um telescópio de espelho único de 26 metros. Bom, está para ser lançado agora em dezembro. Aqui é o futuro da astronomia, tá? Que a gente está pensando aí. Em dezembro do ano que vem, 31 de dezembro, o James Webb, que vai substituir o Hubble. Como eu falei lá, ele tem, lá bem atrás, ele tem cerca de 6, ele vai ter 6,5 metros, vai ter não, tem 6,5 metros de diâmetro. A área coletora também, superando o Hubble aí, cerca de 100 vezes o poder coletor do Hubble, tá? Bom, o que a gente espera da astronomia daqui para o futuro? A astronomia daqui para o futuro, ela vai ser observada em grandes áreas, tá? São áreas que estão em evidências nos últimos anos e que vão continuar em evidência devido às novas tecnologias empregadas. Buracos negros, para quem não sabe, aí, o Nobel de Física foi dividido para pesquisadores de buracos negros, tá? Ondas gravitacionais pelos detectores que estão sendo lançados aí, pelos interferômetros que estão sendo lançados. A astrobiologia, claro, a gente está procurando vida. Então, a astrobiologia e a astroquímica são ciências que andam juntas aí para procurar vida fora da Terra. A ciência de exoplanetas, vida extrasolar, fora em outros sistemas solares. Claro, por último, mas não menos importante, a astronáutica, que é o desenvolvimento de tecnologias de viagens espaciais, daqui para Marte, daqui para a Lua, para otimizar isso cada vez mais, tá? Entre outras áreas aí. Isso aqui são áreas que estão em mais evidências, mais midiáticas nos últimos anos aí. Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu tenho para falar. Eu vou reforçar aqui o contato do Gaia e meu também, tá? Tem o Instagram do Gaia, que é o gaia.astronomia, o Facebook e o e-mail, que é o gaia.astronomia@gmail.com. E acho que é isso. É isso, pessoal. Algumas perguntas aí? Adorei referência a contato ali, só queria dizer. Mas é Genial. contato. É contato, não é? Contato é contato, é. Ah, eu tenho uma pergunta. Diga. Aqueles dados
514 GB lá que você tinha falado. Sim, Deixa eu lembrar de onde que a era. Cassini. Isso. Eu queria saber se eles já foram todos analisados. Tá, não, eles estão sendo analisados ainda. A Cassini, se não me engano, encerrou em 2018, 2017, não lembro o ano de encerramento certinho, não. Mas foram coletados, estão sendo reduzidos e futuros artigos agora para... Acho que eu vou voltar meu vídeo aqui também, que é melhor, né? Não sei. Futuros artigos aí que estão sendo desenvolvidos para análise desses dados. Entendi. Então tem muita coisa para vir ainda, né? Ah, muita coisa ainda. Alguém mais aí? Se quiserem que volte aqui, só falar, gente. Eu acho que eu passei muito rápido aí, mas quis explorar muita coisa aí, passei muito rápido. Eu queria fazer uma pergunta. Estão me ouvindo? Sim? Eu queria fazer uma pergunta. Meu nome é Fátima. Vocês estão me ouvindo? Sim, Fátima, pode falar. Então é o seguinte, eu estava vendo aquela questão daquela faixa referente ao sol, que quanto vai esfriando ou vai aquecendo, aquela faixa, a de habitacional, não sei se é Sim. correto falar, ela expande ou ela se retrai, fica mais restrita. Eu queria entender, pela sequência, sim, eu não sou leiga na astronomia, Sem problema. Qual que é a probabilidade do Sol esfriar mais? Então, a tendência, se ele for esfriar, é que a gente tente fazer uma estratégia de mudança da Terra para Vênus, não para Marte? É isso? Sim. Tá. O ciclo de vida do Sol, ele vai esfriar sim. Ele está queimando combustível, vai queimar esse combustível que ele tem daqui a 5 bilhões de anos, mais 5 bilhões de anos, vai esfriar e vai se expandir, ele vai crescer. Nesse crescimento, ele vai crescer até na órbita de Marte. Então, ele vai engolir Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte. Mesmo se a gente for para o planeta interno, que é Vênus ou Mercúrio, a gente vai estar dentro do Sol. Tá? 5 bilhões de anos a humanidade existe ainda, tá? Suponha-se. Mas não, ele vai esfriar, mas o ciclo dele vai ser, em vez de encolher quando ele esfria, ele vai expandir. Não vai ter mais pressão gravitacional para comprimir o Sol, diminuir ele. Então, na medida que ele vai esfriar, ele vai crescendo por causa da radiação do Sol. Então, a gente tem que ir mais para fora do sistema solar mesmo. Não para dentro, como eu estava imaginando. É mais para fora, então o objetivo é Marte, não Vênus, não é isso? Isso. Em modo gerais, sim. Essa zona que está diminuindo aí, quando esfria, que são estrelas já que nascem mais frias, são estrelas vermelhas, mais frias que o Sol, tá? Uhum. Então é essa questão de todo mundo estar sempre se a bola da vez Marte, né? É para tentar fugir um pouco ali do crescimento, da expansão do Sol. Então tá ótimo, obrigada. Nada. O Pedro Mota mandou aqui o impacto da radiação ionizante nas missões espaciais em relação ao acúmulo de radiação do cinturão magnético. Pedro, a radiação ionizante, a gente sofre radiação do Sol constantemente. Contudo, o campo magnético da Terra, a magnetosfera da Terra, barra um pouco essa radiação de chegar para nós. Então, a gente não sofre os efeitos dos íons que saem do Sol. Quando chega esses íons que saem do Sol, acontece aqui na Terra as auroras boreais. No espaço, a gente tenta privar isso, isolando a nave, o exterior da nave, tá? Espaço, entenda-se fora da magnetosfera da Terra, tá? Mas tenta privar isso ou com trajes que reflitam essa radiação, ou com água nas paredes das naves. Um dos estudos da Estação Internacional Espacial é exatamente isso, ver o que o corpo humano vai sentir com a ida para o espaço, quais são os efeitos da radiação, da falta de gravidade, entre outros efeitos aí, tá? Espero que tenha te esclarecido aí. Acho que foi a pergunta dele que eu vi aqui. Mais alguma aí?
Pode perguntar, gente. Não, a ISS está numa órbita baixa. Eu de número sou horrível, tá? Não reparem não. Mas se não me engano, a cerca de 30 e poucos ou 100 e poucos quilômetros para cima aqui da Terra. Acho que 30 e poucos quilômetros Não, da a ISS superfície. está uns 400 quilômetros. Ela não está mais. 400. Tá. Boa, obrigado. 400 Amanhã a gente vai quilômetros. falar dela também. Pronto, aí, ó. Spoilers para a palestra de amanhã. Gente, só umas curiosidades aqui. Vocês estão vendo minha tela ainda, não estão? Sim, tá mostrando aqui. Para mostrar como que a astronomia influencia no nosso conhecimento, teve estudos recentes agora de câmeras, de novos telescópios. Isso aqui, essa imagem que está na tela, é uma imagem de 3,32 bilhões de pixels, tá? Que é o poder do LSST. 32 bilhões de pixels, ou 3,2 megapixels, né? Ainda tá no slide, viu? Ah, não, agora voltou. Dona... Agora deu. Tá na imagem agora? Agora tá na imagem. Beleza. Essa imagem, então, tem 32 bilhões de pixels. Ela, para vocês terem uma ideia, e para a gente ver ela no tamanho real dela, seriam necessários quase 380 telas de 4K, né, de Full HD, de 4K aí, para ver ela em tamanho real. Isso é uma projeção de novos câmeras que vão ser instaladas nesses telescópios grandes que vão surgindo aí pela astronomia, tá? É mais ou menos isso aí. Tá, matéria escura não tem muito a ver com viagem no tempo, não. Matéria escura tem a ver mais com a interação gravitacional, a justificativa de massa de galáxias. Contextualizando aqui. A Clívia Alzira perguntou aqui, ó, o que é a matéria escura que você falou? Eu vi que em uma foto, eu vi que em uma novela que isso tem a ver com viagem no tempo. A matéria escura é uma justificativa para entender a massa total da galáxia. O comportamento gravitacional de uma galáxia não se justifica pela matéria toda visível. A matéria toda que a gente vê, seja de estrelas, de estrelas, planetas, poeira, gás, etc., etc., ela não se justifica toda no visível, nessa luz visível que a gente consegue enxergar. A matéria escura entra como uma forma de entender a gravidade, a gravitação que esse corpo faz nos outros ao redor dele, assim. Qual o link de qual imagem? Ah, tá, beleza. Beleza. Dá de 30 e tantos megapixels, né? Mandei no chat a imagem de 32 bilhões de megapixels. Tá, o Rafael perguntou aqui, ó, você ouviu falar sobre detectores de ondas gravitacionais que vai ser construído fora da Terra? Sim, Rafael, tem um projeto desse, eu não lembro o nome do projeto. É um detector que vai ser construído orbital, vai ser um interferômetro orbital, para medir exatamente ondas gravitacionais mais fracas, tá? Eu não lembro nem o nome do projeto, cara, nem a distância que eles vão ficar daqui, mas sim, sim, eu já ouvi falar desse interferômetro, sim. Funcionaria semelhante ao LIGO, ou LIGO, né, no inglês lá, que detectou as ondas gravitacionais. O LIGO, para quem não pegou aí, é Light Interferometer Gravitational Observatory, tá? Sim, Gabriel Nunes Veloso. Nós estimamos a quantidade de matéria nas galáxias por influência gravitacional? Sim, Gabriel. Tanto a influência gravitacional
de corpos que estão próximos da galáxia, quanto o movimento próprio da galáxia, tá? A galáxia descreve o movimento de arco, por exemplo, galáxias espirais. Deixa eu ver se eu tenho uma foto fácil de pegar aqui. Galáxias espirais, por exemplo, elas não se justificam pelo movimento próprio delas. Precisa de algo a mais para a gente conseguir entender por que elas não se colapsam de uma vez só. Elas conseguem fazer espiralar-se, né? Não sei se eu vou ter foto fácil aqui, não. Mas, quem sabe em uma futura apresentação aí pro Gaia. Tem muitos conteúdos que podem ser explorados aí. Pergunta, gente. Eu sou professor e eu gosto de perguntas. Pode ser fora da palestra também, não tem problema não. Aqui ele tá querendo me matar já, porque já tá estourando o tempo dela aí, ó. Não, se você tem disponibilidade e eles querem perguntas, Fique à vamos vontade. responder as perguntas. Palestra é até 9 horas, vocês têm tempo ainda. Tem 15 minutos ainda. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer para o Matheus? Não? Então, Matheus, nós vamos agradecer a você pela palestra enriquecedora. Eu acho que foi muito bom ter você aqui conosco. Mais uma vez, né? Uhum. Sempre do pitaco aí, né? Então, tô por aí. É sempre bom ter você por perto, viu? Agradecemos, então, imensamente sua palestra. Parabéns. Obrigado. Foi muito boa. E vou fazer o chamado para a nossa palestra de amanhã, né? A continuação da Semana Cósmica. Amanhã a gente vai ter como se fosse um café astronômico. E o tema será como seria viver em naves espaciais, tecnologias de suporte à vida. Então, cada um, né, na sua casinha, com um café, com um chazinho, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Então, os alunos Rafael e Fernanda ficaram à frente, né, levando o dia. E não percam, gente, é o último dia, né? Acho que vale a pena participar. Aguardamos todos vocês. Amanhã eu vou tentar entrar como eu entrei ontem na palestra do César, meio no finalzinho, assim, mas quem sabe eu consiga dar uns pitacos aí pra Fernanda. Eu te mando o link, e aí a gente aguarda a sua participação também. Assim, sempre bom ter você conosco. Não vou nem entrar no chat ao vivo, não. Vou com pergunta aí também, algumas curiosidades também, tá? Tá Esquenta, bom, não. muito obrigada, viu, Matheus? Eu que agradeço pelo convite e sempre que precisarem, qualquer tema que surgirem aí, ó, pode mandar pro Gaia, eu estou à disposição para outras palestras, outros temas futuros aí. Tá bom, muito obrigada. Então, boa noite, gente. Aguardamos vocês amanhã. Boa noite, gente. Até amanhã.